Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando e estejam em casa. Bom, na aula de hoje a gente vai conversar sobre os movimentos sociais durante a República Velha. Lembrando que nós já tivemos 3 aulas sobre a República Velha. Primeira aula sobre o próprio movimento, o golpe republicano e aquela discussão sobre a consolidação do próprio regime republicano durante o período da República da Espada, os vários projetos políticos republicanos que disputaram espaço durante a formulação da Constituição de 1891, e aí nós vamos ter também, né, já tivemos essas aulas, as aulas sobre as estruturas políticas da República Velha, então a política do café com leite, a política dos governadores e o coronelismo, e também na aula anterior discutimos sobre as estruturas econômicas, quais são as principais características da economia brasileira durante esse período que vai de 1889 até 1930. Hoje, o nosso tema é não pensar a partir do olhar das elites que vão participar da formulação dessas estruturas econômicas e dessas estruturas políticas, mas, sobretudo, pensar como que a população, essa população marginalizada, se organiza e reage a essas estruturas da República Velha. Então, como que essa população mais pobre vai reagir à formação dessas estruturas políticas e essa consequente exploração econômica que elas viviam. Os movimentos sociais rurais que nós vamos estudar hoje são 7 movimentos. 4 deles são considerados movimentos sociais rurais, porque vão acontecer no espaço rural, no espaço do campo, né, em regiões que se dedicavam à agricultura. E, em geral, esses movimentos têm a ver com o empobrecimento de uma determinada população e a dificuldade que essa população vai ter no acesso à terra, no acesso à propriedade agrária, né? E a extrema violência com a qual essa população vai acabar sendo tratada pelos coronéis e pelas elites locais. Os movimentos sociais urbanos são movimentos que acontecem no espaço das cidades, como o próprio nome diz, eles são urbanos, eles vão acontecer no espaço das cidades. São 3 movimentos, a gente vai estudar mais daqui a pouquinho, e do lado deles, esses movimentos acontecem não por uma questão de acesso à terra e exploração dos coronéis, porque a gente está lidando com o espaço da cidade. Portanto, esses movimentos sociais urbanos, eles em geral vão se dar a partir das contradições que a modernização e o desenvolvimento dessas grandes cidades brasileiras, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo, vão acabar gerando na dinâmica da vida dessas pessoas, e aí, portanto, esses movimentos sociais urbanos questionam, né, essa desigualdade gerada pela própria modernização e pelo desenvolvimento dessas cidades. O primeiro movimento social rural é a Guerra de Canudos, que se inicia no final do governo do Marechal Floriano Peixoto, mas grande parte da Guerra de Canudos vai ser travada durante o governo do primeiro presidente civil brasileiro, o presidente Prudente de Moraes. E a Guerra de Canudos, né, o Arraial de Canudos, que é um vilarejo que se forma de forma espontânea, vai acabar, assim como, por exemplo, o movimento do contestado, que a gente vai estudar logo a seguir, e a revolta de Juazeiro, a gente percebe algo semelhante nesses 3 movimentos, que é a existência de lideranças messiânicas, né? Então, o que é um messianismo? O que são essas lideranças messiânicas? O termo messianismo diz respeito a um sentimento que surge em vários contextos, em vários momentos da história do mundo, e em que uma figura de liderança, uma liderança exercida a partir de aspectos religiosos, essa liderança vai ser vista como uma espécie de salvador em determinadas situações.
Então, se a gente lembrar, por exemplo, em que nós vivemos num mundo de tradição judaico-cristã, em que uma certa visão de mundo judaico-cristã prevalece, hoje não tão diretamente, mas tinha uma força muito maior décadas atrás. Essa visão judaico-cristã, ela prevê a existência de um Messias, de uma figura que vai acabar promovendo a redenção da população em relação a alguma situação. Então, a liderança messiânica é uma liderança que usa um vocabulário, usa uma linguagem religiosa que faz parte da cabeça dessas pessoas, porque essas pessoas viviam essa cultura judaico-cristã. Então, essa liderança que tem uma linguagem religiosa vai acabar sendo associada à figura do Messias. Então, para os católicos, né, para os cristãos, na verdade, quem faz o papel de Messias na Bíblia, por exemplo, é o próprio Cristo. Cristo, que é o Messias que vem à Terra, que encarna, é Deus que encarna, se torna homem e que tem por finalidade, através do sacrifício pessoal, através da crucificação, a possibilidade dessa humanidade, dos homens e das mulheres, atingirem o perdão e voltarem para o paraíso, e isso até o dia do julgamento final. Então, essas lideranças fazem, né, exercem a função de Messias. No caso da Guerra de Canudos, o Messias, a liderança religiosa que vai acabar tendo uma proeminência grande na região do rio Vaza Barris, lá no atual estado da Bahia, vai ser o Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro representado aqui nessa charge, né? Então, essa figura de barba longa, de cabelos longos, geralmente usando túnicas, sandálias simples, muitas vezes portando, segurando uma bengala ou uma espécie de cajado, que é a forma usual, é a forma tradicional de representação do Messias dentro dessa cultura judaico-cristã. E como que o Antônio Conselheiro acaba conseguindo liderar uma quantidade tão grande de pessoas, né? O Arraial de Canudos, que é esse vilarejo que se forma a partir da liderança do Antônio Conselheiro, ele vai atingir milhares de pessoas, né? O Arraial de Canudos chega a ter milhares de moradores e que são indivíduos, são trabalhadores do campo que se colocam e que reagem à condição de extrema miséria a qual essa população estava subordinada. Essa população que era extremamente miserável e que não tinha possibilidade de ter acesso à propriedade da terra, justamente por conta do domínio exercido pelos coronéis, e aí, portanto, o Antônio Conselheiro começa a passar pelo sertão do Nordeste, especialmente no estado da Bahia, prometendo a possibilidade desses indivíduos viverem uma situação de maior conforto econômico, uma situação de maior conforto material. Esse discurso religioso do Antônio Conselheiro, prometendo a salvação dessas pessoas através da formação de uma comunidade onde não havia exploração econômica, de uma comunidade baseada na austeridade, no sentimento de coletividade, vai acabar dando origem a um grande grupo de seguidores do Antônio Conselheiro que formam o Arraial, né, o vilarejo de Canudos. Agora, vejam bem, esse movimento e essa formação do Arraial de Canudos passa a incomodar dois grandes grupos políticos do Nordeste, do estado da Bahia, que é a igreja, porque, afinal de contas, o Antônio Conselheiro não era padre, ele não fazia parte da estrutura da igreja, mas usava esse discurso da igreja, da salvação, do Messias, para promover e para convencer esses indivíduos a fazerem parte do movimento por ele liderado, mas também esse discurso do Antônio Conselheiro vai incomodar os coronéis, que veem a sua autoridade questionada, porque aquela situação de pobreza, de miséria, passa a ser considerada culpa dos coronéis, os coronéis perdem o controle de parte da população que vivia sob a sua autoridade,
Os coronéis se incomodam e o Antônio Conselheiro também será acusado na época de ser um defensor da monarquia. Então, vejam que a Guerra de Canudos começa em 1893, portanto, a gente está a apenas 4 anos da proclamação da República. Então, o governo republicano, que ainda estava se formando, ainda estava se consolidando no Brasil, passa a olhar para Canudos, passa a olhar para Antônio Conselheiro e identificar no discurso do Antônio Conselheiro um discurso monarquista, um discurso de oposição à estrutura política inaugurada e formada por esse regime republicano que estava se constituindo no Brasil, e aí, portanto, o Antônio Conselheiro passa a ser visto como um inimigo da própria República Brasileira. Essa charge, inclusive, ela ajuda a reforçar essa ideia do Antônio Conselheiro como um inimigo da República. A gente tem aqui no primeiro plano da imagem o Antônio Conselheiro, essa figura masculina aqui representada como o Messias, essa figura feminina com o barrete frígio, que nada mais é do que uma alegoria da própria República Brasileira, e a charge mostra o Antônio Conselheiro erguendo as suas mãos, né? Então parando, bloqueando a passagem dessa república, dizendo, até tomando ares de dizer a república, né? Então o Antônio Conselheiro está dizendo a república, alto lá, daqui não passarás. Então essa charge reforça a ideia do Antônio Conselheiro como monarquista e essa associação entre o discurso do Antônio Conselheiro e a defesa da monarquia é a justificativa que o governo republicano vai ter para justamente reprimir com extrema violência o movimento da Guerra de Canudos, só que a resistência dos moradores de Canudos vai ser extremamente grande e é necessário que o governo brasileiro envie, na verdade, 4 expedições, né? Então, durante esses 4 anos da Guerra de Canudos, por 4 vezes o exército brasileiro vai até o Arraial de Canudos para buscar destruir, debelar e acabar com esse movimento considerado um movimento questionador da própria República. A última expedição, que é a expedição mais violenta, em que as forças republicanas vão muito mais bem equipadas, inclusive acabam levando canhões para ajudar na destruição do Arraial de Canudos. Essa 4ª expedição, ela é acompanhada por um jornalista chamado Euclides da Cunha, e a experiência que Euclides da Cunha tem acompanhando as forças do Exército Brasileiro e também vendo a Guerra de Canudos acontecendo, vai dar origem a um livro chamado Os Sertões. Os Sertões, que é um dos livros mais importantes da literatura brasileira, que narra justamente a destruição do Arraial de Canudos a partir dessa 4ª expedição. E o Euclides da Cunha, ele narra uma situação extremamente destrutiva quando ele aponta que nas últimas batalhas entre os moradores de Canudos e as forças republicanas, apenas haviam crianças, velhos e algumas poucas mulheres segurando algumas armas, vendo, né, enfrentando, tendo de lidar com os soldados do Exército Brasileiro raivosos, rugindo como leões. Então essa gana, essa vontade que o Exército Brasileiro tinha em destruir o Arraial. Aqui nessa foto de baixo, a gente tem uma gravura representando o Arraial no seu momento de apogeu. Então, o Arraial, no seu maior momento de desenvolvimento econômico, com mais pessoas morando lá. Aqui são as pessoas que foram capturadas. Então, durante essas 4 expedições, esses indivíduos foram capturados pelas forças do Exército Brasileiro. E aqui, a única foto que nós temos efetivamente do Antônio Conselheiro, as outras são gravuras, são desenhos a partir de descrições do Antônio Conselheiro. Essa é a única foto do Antônio Conselheiro já morto, portanto, o Arraial praticamente destruído. O segundo movimento social rural é o contestado que vai acontecer nessa região de divisa, de fronteira entre o atual estado do Paraná e de Santa Catarina.
O termo, né, a palavra contestado, vem do verbo contestar, porque era uma região, essa região aqui em laranja e em roxo, é uma região disputada pelo estado de Santa Catarina e pelo estado do Paraná, então os dois estados que iriam ter jurisdição sobre essa região, e é porque, do ponto de vista econômico, ela era muito importante em decorrência da exploração de madeira e erva mate. O governo federal brasileiro tem uma ideia que é construir uma ferrovia que ligasse a cidade de São Paulo aqui ao estado do Rio Grande do Sul. A construção dessa ferrovia ficaria sob a responsabilidade de duas empresas, a Brazil Railway Company e a Southern Brazil Lumber and Colonization Company. Essas duas empresas eram propriedades, né? Eram duas empresas cujo dono era o inglês, o Farquhar, e aí, portanto, o governo brasileiro, com a intenção de explorar e dinamizar a exploração econômica sobre essa região, concede, né, essas duas empresas uma faixa de território de 30 quilômetros ao longo do que seria o desenho do traçado onde passaria essa ferrovia. Com essa concessão feita pelo governo brasileiro a essas duas empresas norte-americanas, obviamente que os habitantes, os moradores, os pequenos fazendeiros e alguns camponeses que viviam nessas regiões que haviam sido tomadas pelo governo brasileiro e entregues a essas duas companhias, eles vão reagir, não concordam com essa decisão do governo brasileiro, eles também contestam essa decisão do governo brasileiro, e liderados pelo José Maria, também um líder messiânico, que tem um discurso exatamente muito parecido com o discurso do Antônio Conselheiro, vão acabar formando uma comunidade, a comunidade de Santa Maria, e o grande discurso do José Maria é a formação de uma espécie de monarquia celestial. Então, a partir do despreendimento da vida terrena, essa população se aproximaria e teria a promessa de salvação quando eles morressem. Isso incomoda muito o governo brasileiro, e aí o governo brasileiro, usando o exército, forças policiais do estado do Paraná e do estado de Santa Catarina, jagunços dos fazendeiros que tinham interesse na instalação dessa ferrovia, e pela primeira vez a aviação de guerra, vão ser usados para reprimir violentamente os indivíduos que estavam envolvidos aqui no contestado. Então, assim como Canudos, o contestado vai ser um movimento social absolutamente reprimido pelas forças do governo, pelo Estado, pelo próprio Estado brasileiro. Em 1914, portanto, em meio aqui à Guerra do Contestado, a gente tem um outro movimento social rural, que é a chamada Revolta de Juazeiro, que acontece em 1914, durante o mandato do presidente Marechal Hermes da Fonseca. Então, o Hermes da Fonseca, ele é um presidente militar, ele é um marechal que governa o Brasil durante o período chamado de República das Oligarquias. Portanto, em teoria, o poder da presidência da República não estaria nas mãos de um militar, deveria estar nas mãos de um civil. E o Hermes da Fonseca, para ele ser eleito presidente do Brasil, ele vai acabar entrando em confronto na campanha eleitoral de 1913 e 1914 contra o candidato do estado de São Paulo, que era o Rui Barbosa. Então, Rui Barbosa, um civil, né, um eminente jurista, muito envolvido com a oligarquia de São Paulo, inclusive havia sido, a gente já falou do Rui Barbosa, que foi ministro da Fazenda durante o governo do Deodoro da Fonseca, que tem aquela política de imprimir dinheiro que vai dar origem à crise do encilhamento. O Rui Barbosa
foi indicado como candidato por São Paulo para ser o próximo presidente, só que o Hermes da Fonseca o enfrenta na campanha eleitoral, né? O Rui Barbosa defendendo e formando a chamada campanha civilista, que é a campanha para ele continuar elegendo um presidente civil. O Hermes da Fonseca, um marechal, portanto, mal visto por parte da elite brasileira, essa elite brasileira que já tinha cansado de ter presidentes militares, tendo em vista as experiências negativas com o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, só que acaba levando a melhor na eleição o Marechal Hermes da Fonseca, e ele dá início à chamada Política das Salvações. Política das Salvações nada mais foi do que a intervenção do presidente, do Marechal Hermes da Fonseca, nas oligarquias de cada um dos estados que compunham o Brasil, nos estados que não o haviam apoiado na sua campanha eleitoral. Então, a ideia do Hermes da Fonseca é tirar as oligarquias que estavam nesses estados que não o apoiaram e trocar por oligarquias que o apoiariam enquanto ele fosse presidente do Brasil. No caso aqui do Ceará, o que a gente vai ter é uma oligarquia, né, que gira em torno da família dos Accioli, que é a família mais importante do estado do Ceará, e na cidade de Juazeiro a gente tem a figura do padre Cícero Romão Batista, né, o chamado Padim Cícero. O Padim Cícero, o padre Cícero, ele era muito próximo da oligarquia dos Accioli, só que quando Hermes da Fonseca vai intervir na política do Ceará e vai tirar a família dos Accioli do poder, ele vai apoiar a candidatura para o governo do estado do Ceará do Franco Rabelo, enquanto os Accioli e o padre Cícero vão defender a candidatura do Floro Bartolomeu. Acaba vencendo a candidatura do Franco Rabelo, e o Franco Rabelo dá início a esse processo de expulsão dos cargos, né, expulsão desses indivíduos ligados aos Accioli e o próprio padre Cícero vai ser destituído da prefeitura da cidade de Juazeiro pelo Franco Rabelo, alguém apoiado pelo presidente Hermes da Fonseca, naquela lógica da política das salvações, só que como resposta os Accioli, o padre Cícero, o Floro Bartolomeu se articulam para derrubar o Franco Rabelo. E aí o padre Cícero, né, um padre, portanto, vai conferir à revolta de Juazeiro um caráter messiânico. Né? O padre Cícero até hoje é visto como um santo por grande parte da população do Ceará, muitas vezes eram atribuídos milagres ao padre Cícero, portanto, essa população que via no padre Cícero uma liderança política, mas, sobretudo, uma liderança religiosa, vai acabar aderindo a essa posição do padre Cícero e da família dos Accioli e vão lutar contra a autoridade, contra o governo do Franco Rabelo, que era apoiado pelo Marechal Hermes da Fonseca. Efetivamente, as forças do lado do padre Cícero, dos Accioli e do Floro Bartolomeu conseguem depor o Franco Rabelo. O Hermes da Fonseca, o presidente Hermes da Fonseca, chega a enviar novas tropas para o Ceará para tentar debelar o movimento, não consegue, e aí cabe ao presidente Hermes da Fonseca, portanto, organizar uma nova eleição para o governo do estado do Ceará. Nessa nova eleição, o grupo do padre Cícero e dos Accioli vence. Né? Então, para o governo do estado, é eleito Benjamin Liberato Barroso como governador e o padre Cícero se torna vice-governador do estado do Ceará. Então, nesse caso da revolta de Juazeiro, né, os revoltosos acabam tendo sucesso na sua empreitada. Um outro movimento social é o movimento do cangaço, né? O cangaço, que na verdade ele não acontece exatamente em 1917, em 1917 é só o ano da execução do Lampião, mas o cangaço, que é um movimento
que abrange grande parte do sertão nordestino, então grande parte do interior dos estados nordestinos que sofrem com secas constantes, com essa exploração econômica dos coronéis sobre essa população camponesa bastante empobrecida, que sofre bastante com a miséria causada por essas secas constantes e muito severas, né, vai acabar dando origem a grupos armados, grupos que não estavam articulados entre si, eram bandos, né, de pessoas, desses indivíduos armados, que acabavam saqueando algumas cidades, que vão acabar saqueando algumas fazendas, muito na lógica do chamado banditismo social. Então, banditismo social é um pouco daquilo que a gente conhece do Robin Hood, né? Então, tirar dos ricos e dar aos pobres. O que vai acabar existindo a opinião que vai acabar se tendo sobre o cangaço é até hoje uma opinião muito polêmica. Muitos cangaceiros são vistos como heróis e até hoje são elogiados naquela literatura de cordel, nos cordéis em muitas cidades do Nordeste. Os cangaceiros são considerados heróis justamente por conta desse banditismo social. Por outro lado, algumas pessoas, alguns historiadores, olham para o cangaço e veem simplesmente como um movimento desordenado, um movimento realizado a partir de interesses muito personalistas, muito pessoais dessas lideranças, desses bandos de jagunços, né? E que, portanto, o cangaço seria apenas um grupo de arruaceiros, um grupo de criminosos. Então, é um movimento que gera opiniões muito divergentes. Algumas pessoas acham que os cangaceiros, que o movimento do cangaço foi um movimento absolutamente heróico, que esses indivíduos devem ser valorizados, enquanto outros vão defender que os cangaceiros nada mais é do que eram criminosos. Alguns nomes importantes do cangaço, né? O Antônio Silvino, um dos primeiros líderes desses bandos de cangaceiros que vão atuar no sertão nordestino, o Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, cuja esposa, né, é a Maria Bonita. A gente vê aqui nessa foto, bem ao centro, o Lampião e a Maria Bonita. E o Curisco, que fazia parte do bando do Lampião, que vai acabar assumindo o controle e o comando do bando a partir do momento em que o Lampião vai ser morto por forças da polícia. E essa foto aqui mostra justamente parte do bando do Lampião morto, e aí os cangaceiros foram todos decapitados. Essa foto vai circular nos grandes jornais brasileiros da época, né? A cabeça do Lampião é essa primeira cabeça aqui, a gente inclusive consegue ver semelhanças físicas, porque é a mesma pessoa nessa foto. Essa foto é bastante famosa, circulou muito, inclusive, no próprio período. Agora, existe um filme que faz muitas referências ao cangaço e que eu sugiro muito que vocês assistam, chamado O Alto da Compadecida. É um filme brasileiro não muito antigo, com a Fernanda Montenegro, com o Selton Mello, o Matheus Nastergalli, tem vários atores muito importantes, o Lima Duarte também participa desse filme, e é um filme ambientado no sertão nordestino, nesse contexto do cangaço. Inclusive, durante a história, a gente vai ver os cangaceiros atuando, os cangaceiros desempenhando seu papel, não só no filme, mas na própria dinâmica daquela sociedade. Aparecem os coronéis, vai aparecer um coronel, mas eu não vou ficar dando spoiler do filme. Recomendo que vocês assistam. Tem nessas principais plataformas de streaming, e se eu não me engano, tem também disponível uma cópia alternativa no YouTube. Dos movimentos sociais urbanos, que são aqueles movimentos que acontecem nas cidades, como eu disse para vocês, são aqueles movimentos ligados às próprias contradições que surgem do desenvolvimento mesmo dessas cidades. Então, o primeiro desses movimentos sociais urbanos é a revolta da vacina. A revolta da vacina, que vai ser uma espécie de rebelião da população mais pobre
na cidade do Rio de Janeiro, a partir de um grande projeto urbanístico elaborado durante o governo do presidente Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, que era o presidente do Brasil e, ao mesmo tempo, a cidade do Rio de Janeiro era governada pelo prefeito Pereira Passos, né, que tinham por objetivo fazer uma enorme reforma urbana para que a cidade do Rio de Janeiro se parecesse com as grandes capitais europeias. Existem alguns motivos que levam o Pereira Passos e o Rodrigues Alves a quererem transformar a cidade do Rio de Janeiro. Uma dessas razões vai ser o fato de que durante esse momento que a gente está estudando, então, a virada do século XIX para o século XX é o momento em que se desenvolve dentro da medicina as chamadas teorias sanitaristas, que defendem que essas cidades precisam de saneamento básico, que as pessoas não podem viver absolutamente aglomeradas em casas, em espaços muito pequenos, que as ruas precisam ser alargadas para justamente que o ar circulasse com maior facilidade, para conter a disseminação de epidemias. Então, constantemente no Rio de Janeiro vão surgir epidemias de varíola, epidemias de febre tifoide, de malária não, porque malária é uma doença mais tropical, mais do espaço das florestas, mas uma série de doenças ligadas justamente a esse estilo de vida em que a completa ausência, né, de saneamento básico era uma das marcas do viver na cidade do Rio de Janeiro nesse momento. Então, o Pereira Passos, prefeito da época, portanto, dá início às obras e às reformas urbanísticas, especialmente no centro da cidade do Rio de Janeiro, só que isso implicava na desapropriação de muitas das casas que existiam no centro do Rio de Janeiro, porque as ruas eram estreitas, eram tortas, se previa o alargamento, né, e traçados mais retos, a construção de grandes jardins, de linhas para o bondinho lá da cidade do Rio de Janeiro, e aí, portanto, a consequência natural dessas desapropriações nada mais foi do que a expulsão dessa população mais pobre do centro da cidade do Rio de Janeiro para as periferias. E aí está uma das razões, né? Não foi o que iniciou efetivamente o aparecimento das comunidades, das favelas no Rio de Janeiro, elas são um pouco anteriores a isso, mas isso vai acelerar esse processo de expulsão e de marginalização dessa população mais pobre, que é obrigada a sair do centro da cidade e ir para a periferia e ir para os morros cariocas. E, para além disso, né, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, o médico mais importante da medicina brasileira nesse momento, ele vai defender que essa população brasileira tem que ser vacinada contra a varíola, contra a febre tifoide e outras doenças, mesmo que essa vacina fosse, mesmo que essa vacinação fosse uma vacinação obrigatória. Então, o governo brasileiro vai baixar uma lei que obriga toda essa população da cidade do Rio de Janeiro ser vacinada, independente se ela quisesse ou não ser vacinada, e isso gera um incômodo e uma desconfiança por parte da população. E, para além disso, a gente precisa considerar alguns erros estratégicos do governo nessa época. Hoje, a gente sabe que as vacinas são importantes e que as pessoas devem tomar vacina. O problema é que essa população que vai ser obrigada, que vai ser vacinada pela força, não era uma população educada, portanto, era uma população que já havia sofrido uma violência, que é a expulsão das suas casas, o fato delas terem sido expulsas das suas casas. Agora, elas sofreriam uma segunda violência, que era essa vacinação obrigatória. E existe uma questão política aí por trás, né? A oposição ao governo do Rodrigues Alves e ao governo do Pereira Passos
usam a vacinação obrigatória justamente para incentivar que essa população se coloque contra o Rodrigues Alves e contra o Pereira Passos. E aí, diante dessa ausência completa de uma política por parte do governo em mostrar que essa vacinação era necessária para as pessoas não ficarem doentes, somado ao fato de que essa vacinação era obrigatória e somado ao fato de que essa vacinação vai ser usada como uma arma política pela oposição aos governos estabelecidos no Rio de Janeiro e na própria presidência do Brasil, a população ensandecida sai às ruas, questionando a vacinação obrigatória, organizando barricadas, incendiando prédios, tombando bondes, saqueando lojas, justamente enfrentando as tropas do governo, né, que acompanhavam os médicos justamente para obrigar as pessoas a tomarem a vacina. E aí, a cidade do Rio de Janeiro vive, em 1904, um episódio completamente imprevisível, que foi a revolta da vacina. Então, essa população pobre, contrária à vacinação, o governo brasileiro reprime com extrema violência, embora, depois do movimento, tenha transformado a vacina em uma decisão pessoal, em uma decisão tomada pela própria população brasileira e não mais a vacinação obrigatória. Tá? Eu esqueci de falar, mas é importante, as pessoas vão acabar... Por que elas se revoltam contra a vacina? Né? Porque elas achavam que, na verdade, a vacina era a própria causadora da doença. Então, vejam como que o desconhecimento acaba também sendo uma arma política, como que o desconhecimento pode levar um movimento absolutamente para caminhos complicados. Aqui do lado direito, a gente tem um bondinho tombado, né? A população derrubou o bondinho, tirou ele da linha do trilho, e aqui a gente tem justamente uma charge mostrando o Oswaldo Cruz. Inclusive, ele está em cima de um prédio que talvez vocês já tenham visto na televisão, que é o Instituto Fiocruz, né? E vacinando, né? Matando os animais causadores dessas doenças que assolavam a população carioca. Então, os mosquitos, aqui esses pequenos insetos, os ratos, tudo isso vai ser combatido pelo Oswaldo Cruz. O penúltimo movimento, né, o segundo movimento urbano, é a Revolta da Chibata, que acontece em 1910. Como o próprio nome diz, é um movimento contra a chibata, que era uma espécie de chicote utilizado dentro da Marinha Brasileira para castigar fisicamente os marinheiros, né, e os marujos, portanto, aqueles indivíduos de patente mais baixa dentro do Exército, dentro da Marinha Brasileira, que acontece em 1910, nessa revolta, na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente tinha na Marinha, a Marinha que era uma das Forças Armadas brasileiras mais conservador, né, a Marinha que era muito herdeira ainda daquela política do escravismo da época do Brasil imperial, ela ainda era autorizado, ainda era permitido que os oficiais superiores castigassem fisicamente, utilizando a chibata, né, o chicote, os oficiais de patente inferior, os marujos e os marinheiros, e, em grande medida, esses marujos e esses marinheiros eram afrodescendentes, eram negros. E aí, portanto, né, um oficial de alta patente, branco, castigando um oficial de baixa patente negro, ainda mostra para a gente uma sobrevivência daquela violência típica do escravismo brasileiro, embora a escravidão formalmente já havia acabado. Para além deles serem contrários aos castigos físicos, esses marinheiros, eles exigiam melhorias nas condições de trabalho e aumento salarial. Eles vão ser liderados pelo marinheiro João Cândido, que a gente consegue encontrar aqui nessa imagem, o João Cândido lendo a lista
de exigências desses marinheiros que participam da revolta da Chibata, e ele vai ser apelidado de Almirante Negro. Para o início da revolta da Chibata é quando esses marinheiros tomam 2 navios de guerra da Marinha Brasileira, o navio Minas Gerais e o navio São Paulo, e ameaçam bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso seus interesses não fossem atendidos. O Rui Barbosa lança um projeto dentro do Congresso Nacional para acabar com os castigos físicos, né, justamente para ver se essa revolta da Chibata era terminada pelos revoltosos, se os revoltosos voltariam para os seus postos e desistissem de organizarem um motim, né, e foi aprovado, né, junto com esse projeto, a ideia da anistia, então um perdão para que esses revoltosos não fossem castigados, porque como eles são militares, né, o crime de desobediência é um crime severíssimo, muito mal visto dentro da estrutura, dentro daquela lógica da disciplina militar. Então, só que, embora o projeto de anistia tenha sido aprovado, na prática, o que a gente vai ter é, a partir do momento em que os castigos físicos são banidos da Marinha Brasileira, os marinheiros revoltosos, né, que estavam participando da revolta da Chibata, devolvem os navios Minas Gerais e os navios Minas Gerais e São Paulo para a Marinha, só que eles acabam sendo presos. Alguns vão ser executados, justamente acusados de crime de deserção, de desobediência, e muitos outros vão acabar sendo enviados para a região amazônica para eles realizarem trabalhos forçados de extração de látex lá nos seringais da Amazônia, como a gente viu na aula passada sobre o ciclo da borracha. Para a gente terminar, em 1917 temos a primeira greve dos trabalhadores aqui da história brasileira. Só para a gente fazer um panorama rápido, esses operários são aqueles operários das fábricas que se constituem durante a Primeira Guerra Mundial. Então, lembrem da industrialização por substituição das importações que nós vimos na aula sobre economia. Quem não se lembrar, volta na aula de economia e tem um trecho da aula em que eu discuto como que essa industrialização vai se dar no Brasil, né? Como que esse segundo surto industrial se dá no Brasil. E, portanto, são operários, em sua maioria, operários imigrantes, operários de origem europeia, e, por serem europeus, eles já haviam tido contato com ideias associadas ao movimento operário. Então, ideias como o socialismo, o anarquismo, né, que era a grande força política dos trabalhadores na época, o socialismo, o anarquismo e o anarcossindicalismo. E aí esses imigrantes, esses operários imigrantes, em sua maioria italianos, espanhóis, portugueses, eles se organizam através de pequenos grupos, através de pequenos sindicatos, formam jornais e revistas, muitas delas, e vão imprimir panfletos, muitas vezes na língua materna desses operários. Então, a gente tem vários panfletos em espanhol, vários panfletos em italiano. Aqui, no caso, esse jornal A Batalha, a gente tem, é um jornal operário, né, valorizando, por exemplo, a realização da greve operária de 1917. Os dois grandes focos da greve em 1917 são São Paulo e Rio de Janeiro, justamente por serem as duas cidades mais industrializadas. E o que esses operários exigiam? O que esses operários demandavam dos seus patrões e do governo brasileiro? Melhores condições de trabalho, portanto, o reconhecimento por parte do Estado brasileiro de que esses operários podiam fazer greve e podiam se associar, ou seja, podiam formar sindicatos legalizados, a proibição do trabalho infantil, a proibição do trabalho noturno para os menores de idade, a regularização da jornada de trabalho e a regularização, especialmente da jornada de trabalho feminino, aumento salarial e o limite de 8 horas
de jornada, portanto, 8 horas de trabalho. Qual é a reação do governo brasileiro? A reação do governo brasileiro é uma repressão extremamente violenta em relação a esses trabalhadores, em relação a esses operários. Tudo bem, gente? Então, espero que vocês se cuidem. Pedir para que vocês respondam o questionário. Não vai ser um questionário de presença efetivamente, mas vai ser um trabalho que vai compor a média de vocês no primeiro trimestre, que diz respeito a todas essas discussões que nós fizemos sobre República Velha. Tá bom? Então, um abraço, se cuidem e fiquem em casa. Até mais.